O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Repente. Participam Maria Alice Amorim, escritora e pesquisadora. Saulo Gomes, professor de História e pesquisador da cultura popular. Antônio Lisboa, repentista e vice-presidente da Associação dos Poetas e Artistas Populares do Nordeste. Bem, no bloco anterior a gente disse que ia pensar aqui um mote, e o mote que saiu foi: tirar direitos do povo é ato de tirania. E aí está o desafio para o Antônio Lisboa. Eu digo com consciência, reformar a Previdência é projeto de golpista. A reforma trabalhista nada tem de serventia, acaba a cidadania e desmancha direito novo. Tirar direito do povo é papel de tirania. Maravilha, tá vendo? Valdir, eu me lembrei, você falou no mote naquela hora, eu me lembrei de um mote maravilhoso. Inclusive o cara se desmantelou todinho nesse mote, que é: quem quer tudo nesta vida sem ter nada, é melhor nesta vida nada ter. Isso é um mote dificílimo, né? É um mote decassílabo. Isso na hora de improviso, o cabo embananou-se todinho, errou e acabou a cantoria, foi desclassificada a dupla. E o cara que estava com esse cara era um gênio, ficou arretado porque foi explicado a dupla cantando. O cara, quem quer tudo nesta vida sem ter nada, é melhor nesta vida nada ter. É para matar. Aí o cara, para fazer um mote desse, foi o Beijo que fez esse mote, é um mote do cara estudar depois, porque depois da canção, rapaz, como é que eu fui sorteado com um mote desse, que é o Manel Chudu, que era um repentista, desafiador, imbatível. O Manel Chudu, ele cantava e ele era completo. Ele cantava com uma voz bonita, tocava violão, porque a maioria dos violeiros não sabem tocar viola, é impressionante. E sem a viola eles não fazem o repente. A maioria fica só assim, né? Outros não sabem a moda de viola. O Manel Chudu tocava divinamente, tinha a voz bonita, era feito o Antônio Marinho, o Águia, e os versos eram de matar. Tem um desafio que ele dá uma resposta, que eu acho uma das respostas mais marcantes dos desafios de repente. Que ele cantando com Pedro Bandeira, o grande poeta do Ceará, tem programa de rádio, foi um dos pais da Missa do Vaqueiro, com João Câncio. E Pedro Bandeira comendo corda, assim, no desafio público, todo torcendo por Pedro Bandeira, a cantoria era em Fortaleza, e Pedro Bandeira começou a atacar Manel Chudu de forma para humilhar Manel Chudu. E o público ovacionando Pedro Bandeira. Aí Manel Chudu, quem sabia quem era ele, os caras entrassem e saíram, ele matava o cara. E ele diz o seguinte: Zeto me contou esse poema, eu nunca esqueci, copiei. Ele diz: repentista se enche de pavor quando ouve meu verso e meu baião, gela o sangue e o rosto muda a cor. Não, peraí, repentista se enche de pavor quando ouve meu verso e meu baião, sente logo tremer o coração, gela o sangue e o rosto muda a cor. Em repente eu sou raio abrasador, cantador sendo fraco eu dou de 100. A pancada que eu dou é como um trem. Um gigante para mim ainda é pequeno. Cascavel que eu pegar perde o veneno. Só me curvo para Deus e mais ninguém. Quer dizer, isso numa cantoria, no desafio, é um nocaute. É como um Dimas com Ivanildo Villanova. Ivanildo andou no auge e cantou com a família Batista. E Lorival Batista tem um desafio que Ivanildo terminou, é uma cestilha. Diz: da poesia eu sou o príncipe porque meu pai foi o rei. Aí Louro na hora... o cara cantar isso para Louro, aí Louro diz: com o pai eu já cantei, com o filho agora canto. Fiz o pai derramar lágrimas, faço o filho verter pranto. Dei no pai e dou no filho, só respeito o Espírito Santo. Aí foi ovacionado, terminou a cantoria, né? Isso é um desafio, né? Maravilhoso. A gente está, de certa forma, falando um pouco agora sobre métrica, né? Sobre rima, que é uma coisa que a gente ficou devendo falar no programa. Aqui, a palavra está contigo, Antônio Lisboa. Não, no caso das nossas modalidades, nós usamos as cestilhas de 7 sílabas. Que é arretada a cestilha, né? A cestilha de 7 sílabas e a cestilha de decassílabas, né? Usamos a septilha, de 7 sílabas de decassílabo, usamos a oitava e usamos as décimas. Isso é o básico. Tem modalidade de trava-língua,
Então, na cestilha, nós temos o verso de 7 sílabas e a cestilha e a estrofe de 6 versos, que são 7 sílabas em cada verso, são 6 versos de 7 sílabas e são as rimas no segundo, no quarto e no sexto verso. Na cantoria já se pede que quem for passar o mote, que passe o mote dentro de um tipo específico de rima? Não, porque na verdade é o seguinte, na questão dos motes, as pessoas que pedem os motes, elas veem o mote com rimas diferentes, são 2 rimas, mas elas não podem combinarem as rimas do mote, não dificulta para fazer a estrofe. Okay. Agora o mote, ele tem um mote difícil de dizer, tem um mote difícil de cantar, porque às vezes o tema é dificultado, e tem o mote dentro de um tema muito, muito difícil. Às vezes o mote é muito bem feito, mas você não tem caminho para cantar. Okay, Maria Alice, cantoria e repente. O que é que tem de semelhante ou o que a gente pode encontrar de diferença nesses 2 termos? Então, a cantoria, a gente fala da cantoria de um modo geral, não é? O cantador, a profissão do cantador, não é? Cantador, do cantador de repentista. viola. Cantador repentista. Do cantador de viola, claro, do repentista. O repente é a expressão da cantoria, não é? Então, quando a gente fala Todo de repentista cantoria... é cantador? Então, quando a gente fala de cantoria, a nossa cantoria nordestina, a gente está falando do repente de viola, do cantador de viola, do repentista, do poeta improvisador. Quando então, vai para a embolada, o que seria embolada? Então, outro gênero? A embolada aí seria outro gênero. Existe dentro desse conjunto, que é um grande corpus poético, não é? Várias expressões. Então, a embolada está dentro desse grande conjunto cultural, dessas poéticas de tradição oral, não é? A poesia dos mestres de maracatu, não é? A poesia do coquista, porque tem o coquista que é o embolador, mas tem o coquista que não é embolador. Então, no coco existem muitas modalidades, muitos gêneros, uma diversidade incrível, assim, é muito rico. E a gente tem também cururu, siriri, que já não é mais aqui no Nordeste, mas que também são expressões poéticas. Tem o aboio, né? O aboio, exatamente, o nosso aboio. A gente tem a ciranda, na ciranda a gente tem o improviso. Improvisa, né? O Partido exatamente. Alto também no Rio, aquela roda de samba, Alto, o cara fica então, dizendo uma glosa, A gente tem esse grande conjunto cultural, que são essas poéticas de tradição oral, em que pode existir o improviso ou não, não é? Então, o cordel está dentro dessas poéticas de tradição oral, mas não é improviso e é escrito. Né? Tem uma dicção de oralidade, mas não é oral, ele realmente vai para a escrita, né? E depois impresso. Tem o produto final, que é o folheto. Mas essas outras poéticas todas que estão calcadas no verbo enquanto palavra em movimento, né? Assim, sendo dita para uma plateia, né? A gente tem também inúmeras expressões. Expressões poéticas, né? Antes, quer dizer, quantos versos, quantas estrofes, quantas cantorias não devem ter se perdido ao longo do tempo por conta de que é um improviso e a tradição oral nem sempre faz um registro documental como a gente passa a ter no impresso. No entanto, a gente teve aí, das últimas décadas para cá, o advento da gravação, né, dos áudios, da gravação. E os apologistas, aqueles que decoravam. Em vídeo. Então, assistiam a cantoria e decorava todinha, como o Zé de Cazuza, que é uma coisa impressionante. Pois é, mas esses suportes, eles... Perdeu muita coisa. Não, esses suportes novos, né, mais recentes, tecnológicos, a própria internet, é possível que isso seja um modo de documentação que vai ser muito útil lá na frente, não é? Sim, claro, essa mnemoteca, né, é bem importante que ela exista, né? E, na verdade, a mnemotécnica, digamos, básica era a memória das pessoas. Então, os apologistas eram pessoas assim que eram guardiães, né, de uma memória
fenomenal, porque eles decoravam e reproduziam os versos como o Saulo está fazendo aqui, não é? Falando dos versos de Louro, de Pinto, não é? E dizendo toda a circunstância em que aconteceu o verso, não é? O Saulo é uma memória, né? Mas ao mesmo tempo é interessante essa história de Lisboa dizer: o balaio hoje não tem muito valor, não tem muito vigor. Por quê? Tá um perigo. Porque você grava Todo mundo aqui sabe, e daqui a uma hora, no mesmo momento até, né, as pessoas já sabem. E se você for repetir, ou seja, o seu repertório tem que ser muito vasto. Não é? Não dá para repetir. Saulo, eu tô você aqui. quer falar, mas eu tenho uma pergunta para você também. De repente é um gênero musical? Não, assim, no sentido de melodia, assim, não musical. É poético musical. É poético, mas como ele falou, eu entendi. Assim, a atração dele, a força do repente, né? Por exemplo, o Inácio da Catingueira, ele era coquista e era um gênio do repente. Né? O Caju e Castanha, o que atrai, a força é o desafio de um ficar esculhambando, o cabo da orelha, do bucho, e o povo delira com isso. Então, quando você me falou musical, é com Maria. Não é Maria? Eu dizia, não, mas é. Né? Porque só que ele pode existir sem a música no sentido de música. Entendeu? Por exemplo, Lorival Batista não sabe tocar viola nem pinto. Mas dois gênios daqueles, se você colocá-los para cantar sem viola, eles não cantam. Ivanildo Villanova, você coloca ele sem a viola, porque é uma coisa impressionante a viola e a companhia psicológica que é uma viola. Porque você ficar ali, enquanto está ali, sua mente está a 1000 por hora para você responder um desafio, um mote, como esse que você falou. Mas, deixa eu lhe falar uma coisa. O cordel, onde muita gente aprendeu a ler e histórias do cordel bem contadas, Lampião é o cara mais escrito em cordel, que é a literatura nos folhetinhos e pendurada na cordinha. Lampião era um grande improvisador, um grande poeta, Virgulino Ferreira da Silva. Improvisar, dar surra nos caras, glosar, o Virgulino Ferreira da Silva. Ele tinha essa qualidade. Mas deixa eu lhe contar uma história. Há um cordel de Severino Pinto e Severino Milanês, 2 Severinos. E é maravilhoso esse cordel. Eu li esse cordel e me encontrei com Pinto e fui parabenizar Pinto. Pinto disse, mas aquilo não foi eu que fiz, não. Eu disse, mas Pinto, ele disse, não. Aquilo fizeram, Pinto tinha um nome, era uma lenda, como Pelé no futebol, como Garrincha. Então esse folheto foi vendido, rapaz, e é uma maravilha. E foi bom Pinto ter me dito isso, porque eu ia brigar dizendo que tinha sido Pinto. Então, veja bem, eu tirei 2 cestilhas dessa peleja, Severino Pinto e Milanês. É uma coisa do outro mundo. Aí veja o que disse Milanês para o Pinto. Há um desafio que é a atração. Para um pinto é bastante um banho de água quente. Um gavião na cabeça, uma raposa na frente. Um maracajá atrás, não há pinto que aguente. Veja que ataque da gota, né? Água quente, gavião, raposa, maracajá é um gato que tem do gato do mato. Olha a resposta de Pinto, que você pensa que é Pinto. Não é o cara que fez, vê que gênio o cara que fez isso. Da raposa eu tiro o couro, de mim não se aproxima. O maracajá se esconde, o gavião desanima. Do dono faço puleiro, durmo, canto e choque em cima. Aí a massa é o delírio. Mas isso aqui o cara fez sem ser, botou o nome dos dois. Então, isso aí, na verdade, é um gênero que é o gênero das pelejas de cordel, que são pelejas ficcionais. Isso é estilo que é bom, né, Lisboa? Então, são fictícias, são encontros que um autor cria. Maria sabe disso, porque, na verdade, nem essa peleja aí, como o Pinto lhe falou, nem a do Cego Aderaldo. Com o Zé Pretinho novo, não? O Zé Pretinho não é, aquela peleja é de outra pessoa, não foi? Escreveram. Acho que tem São até uma história que o Zé Pretinho é um poeta fictício, né? Parece que o Zé Pretinho não existiu, criaram o Zé Pretinho. Olha, aí já começa as coisas lendárias, né? E a de Romano com Inácio também tem umas 5 ou 6 versões. Que um escreveu, que outro escreveu lá, e que não tem nada. Até porque aquela cantoria foi em 1870. Então não tinha
gente para... Como memorizar isso? Memorizar. Antônio Lisboa. Eu só queria só questionar aqui a questão deles, não é bem um gênero musical. Bem rapidinho, que nós temos que estar chegando. Eu acho até um pouco que é porque cada modalidade que nós cantamos, usamos uma melodia que é uma música. Né? E usamos um instrumento musical também. Não é uma música muito refinada, e aí eu sinto falta também disso, mas nós temos uma música que é uma melodia e nós trabalhamos com um instrumento. Então não tem como não ser, de certa forma, um pouco musical. Né? Tá musical. É impressionante a capacidade do repentista, do improvisador, né, de se debruçar sobre qualquer tema. Tanto é que quando ele se expõe para uma plateia e diz, manda o mote que eu dou o troco, né? Que eu vou corresponder, é porque ele tem um arcabouço, ele tem muitas referências, né? É uma pessoa de quem se espera que tenha muita leitura, independente dessa pessoa ela ter passado pela universidade ou não, mas se espera que ela tenha muito conhecimento. Como é isso para vocês? Estão sempre pesquisando, sempre buscando, e aí o tempo é curtíssimo, você só tem aí 30 segundos para responder isso e depois mostrar isso tocando. Se quisesse usar o violão já para dar essa resposta tocando, seria melhor ainda, porque a gente encerraria o programa em alto nível. Para atender a plateia que anda na cantoria, tem que pesquisar de noite pra poder cantar de dia, senão o povo que vai e vem com raiva e não confia. Pode continuar, viu? Que tá bom. Uau, mais uma. Aí ele disse 30 segundos, eu achei que fosse um sextilho. Mas é isso mesmo. Falando, então pronto, valeu, né? Foi 30 segundos tocando, aí agora a gente complementa. Os cantadores todos têm que ter alguma bagagem, que é isso que Maria falou, né? Das rimas, das palavras, é um vocabulário, mas só esse vocabulário não serve tanto. Além do vocabulário que o cantador tem que ter uma parte dos dicionários, que ele vai ler para ter uma boa bagagem de rimas, ele precisa também de ter uma boa leitura. E aí se torna um cantador, que até um tempo começaram a dizer que tinha como determinar o que é um repentista, o que é um poeta e o que é um cantador. O cantador seria uma pessoa mais completa, com vários conhecimentos para atender vários tipos. O poeta seria o mais lírico e o repentista seria o que dava essas respostas aí de pinto. Né? Então isso, eu não sei se há condição de fazer essa definição. Mas então a gente tem que agradecer agora. Poético, Exatamente. Então muito obrigado, Maria Alice, pela sua participação. Obrigado, Saulo Gomes. Obrigado, Antônio Lisboa. Obrigado a vocês que nos acompanharam no programa Sobre Repente. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo.